Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 1. Carta aos Hebreus, Epístolas aos Hebreus, capítulo 1. Nessa noite nós vamos falar sobre a quarta sola, que é o Solus Christus, somente Cristo, ou a supremacia de Cristo, que será o tema de nossa reflexão, de nosso sermão de hoje. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 3 versículos, do verso 1 ao 3. Você que for achando, se coloque em pé, para nós ouvirmos o Senhor falando conosco, através da sua palavra que é viva e eficaz. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, meu Pai, nós rogamos a Ti, porque Teu Espírito Santo nos ilumine nesse momento para compreendermos a Tua palavra, compreendermos o papel do Teu Filho em nossas vidas, a importância de Cristo em nossas vidas. Abra o nosso coração, que possamos nos achegar aos pés da Tua cruz, Senhor Deus, em humilde reverência, em humilde, Senhor Deus, prostração. Possamos, Senhor Deus, nos conformar cada dia mais à imagem do Teu Filho, e que o Senhor, mediante o Teu Espírito, possa aplicar a nós o que for ministrado nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Pode se sentar. Bom, se me fosse pedido para resumir em uma palavra o nosso país, o Brasil, a palavra seria sincretismo, um país sincrético. O nosso país é um país sincrético tanto em nossos pais que colonizaram aqui, quanto religiosamente. Nós, brasileiros, somos a mistura de sangue indígena, dos nativos que estavam aqui, e somos a mistura também de sangue africano, dos escravos que vieram para cá, e também de sangue europeu, dos colonizadores, Portugal, Alemanha, Itália, que vieram também para cá, migraram para cá. Mas, religiosamente, nós também somos muito sincréticos. O povo brasileiro é muito sincrético. Um brasileiro típico, vamos fazer uma suposição, um brasileiro típico, de domingo ele vai à missa, na segunda ele acompanha um programa de um pastor neopentecostal, que utiliza técnicas de hipnose, que ele empresta essas técnicas de religiões orientais, e usa também métodos, como, por exemplo, a água ungida, que vem de forma direta do Espiritismo, a famosa água fluidificada. Na quarta-feira, ele esporadicamente frequenta reuniões do Baixo Espiritismo, o Espiritismo da Mesa Branca, porque ele gosta de ver pessoas mortas se comunicando. Na sexta, ele pode ser que faça algumas oferendas a algum santo de matriz afro-brasileira. E
tem costumes como, por exemplo, quando ele diz alguma coisa que não lhe agrada, bater na madeira 3 vezes, ter plantado na sua casa um pé de arruda e um pé de comigo ninguém pode para tirar o mal olhado. Além disso, é lógico, não podemos esquecer da fita do Senhor Bonfim, que segundo ele vai lhe conceder 3 desejos assim que ela se romper. Então, tudo isso ele vai emprestando, ele vai incorporando, ele vai absorvendo todas essas práticas. E para ele não há nenhuma divergência crer em todo esse sincretismo, toda essa superstição, toda essa parafernália toda. Porque o que nós, como brasileiros, não compreendemos é a suficiência de Cristo. E nós lançamos mão de coisas que Lutero chamaria de muletas, para nos guiar com dificuldade a Deus. Mas nós sabemos que não nos guia isso. Então, nessa noite nós vamos entender a supremacia de Cristo, quão necessário é nós compreendermos a exclusividade do Senhor Jesus e como isso mudará a nossa visão para com Deus, para conosco mesmos e com nós e a sociedade. Nós vimos agora 3 solas, que é o sola Escritura, sola gratia e sola fide. E se nós pegarmos essas solas por si mesmas, elas não têm nenhum sentido se não forem embasadas em Cristo. Porque a fé, ela é um meio apenas que nos leva a Cristo, a graça nos direciona e aponta a Cristo, e as Escrituras nos revelam Cristo. E aqui, o autor de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, nos mostra isso. Vamos ler o verso 1 novamente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. É interessante que nós vemos aqui, se for mesmo o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, que essa epístola ela quebra com todas as outras epístolas ou cartas endereçadas por ele ou por outro apóstolo. Porque ele não faz nenhuma apresentação de si, nenhuma saudação à igreja, ele não faz nenhuma nota introdutória, mas ele inicia diretamente falando de Cristo, para que, entendo eu, que Cristo não seja ofuscado por nenhum outro assunto, para que ele já diretamente evidencie a suprema revelação de Deus que é em Cristo Jesus, a segunda pessoa do seu Filho. E aqui ele contrasta com toda a revelação que Deus havia trazido até aquele momento. Em primeiro lugar, ele contrasta o Filho de Deus com os profetas, depois nós com os patriarcas, e por último, as variedades com que a revelação de Deus se apresenta, através de profecias, revelações, sonhos, e com os últimos dias, nesses últimos dias, que é a revelação comunicada pelo Filho. Então ele faz essa clara comparação entre tudo que havia sido projetado até o momento sobre Cristo e o cumprimento de todas as coisas em Cristo, e todas essas coisas que haviam vindo anteriormente eram meras sombras. Não tinham nenhum propósito a não ser apontar para a suprema revelação de Deus em Cristo. Nós vemos que a partir do momento em que nós caímos em Adão, nós estamos realmente desligados, separados, afastados de Deus. Há um abismo intransponível entre nós e Deus.
E Deus usa primeiramente a natureza para evidenciar a sua existência, um conhecimento de que Ele existe, de que Ele é o Criador de todas as coisas, e conforme vai passando através da sua palavra, da sua revelação especial, Ele evidencia a sua vontade, os seus atributos, o seu caráter e aquilo que Ele demanda de nós, a perfeição que Ele demanda de nós, e sabendo Ele que nós não somos aptos a isso, Ele providencia a nós Cristo para ser o nosso substituto. Então todo o Antigo Testamento aponta de forma explicitamente clara a Jesus, que haveria de vir um mediador, e esse mediador seria o Deus homem. Cristo mesmo dá o testemunho de que as Escrituras falavam dele. Por exemplo, em Mateus 5,17, ele diz: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. João 5,39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o apóstolo Pedro, de forma magistral, ele diz em 1 Pedro 1, 10, 12, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atender. Então ele diz que o próprio Espírito de Cristo estava inspirando os pais, os patriarcas, inspirando uma revelação que não era para eles, para aquele tempo, mas para nós. E é interessante como o autor aqui se refere ao tempo como últimos dias. Últimos dias. Nós entendemos que em toda revelação que Deus se manifesta, uma revelação progressiva, uma revelação contínua, em toda a Bíblia, o propósito de Deus era, antes da fundação do mundo, antes do tempo existir, na eternidade, onde a Trindade estava em harmonia consigo mesma, que a criação fosse feita para que Deus fosse glorificado na salvação de pecadores por meio da morte e da redenção de Cristo. Então, o cerne, o centro de toda a criação era Cristo, era a cruz, era a ressurreição, do qual se cumpre. E nós temos o privilégio de termos essa revelação plena e completa a nós, nos nossos tempos. Um exemplo claro, que eu gosto muito de usar, é que nós vemos na genealogia de Gênesis 5 isso. Nós sabemos que o hebraico antigo, ou o paleo-hebraico, ele é uma língua, um único idioma, na verdade, que ele é semiótico, além de fonético. Então, cada letra dele ela tem um significado, uma semântica. Então, cada nome que se dava, nós não entendemos isso porque não falamos hebraico, mas cada nome que se dava havia um significado, havia uma frase por trás desse nome, se referindo à circunstância que a pessoa havia nascido ou qualquer outra questão. E nós vemos em Gênesis 5, um capítulo muitas vezes esquecido, que se nós, com a ajuda de algum léxico, algum outro material que nos ajude a traduzir esses nomes, nós vemos que não se trata apenas de uma genealogia, se trata de uma profecia apontando claramente a Cristo. Em Gênesis 5 nós vemos, por exemplo, Moisés falando que Adão gera Sete, que gera Enos, que gera Cainã, que gera Maalalel, que gera Jared, que gera Enoque, que gera Matusalém, que gera Lameque, e por último gera Noé. Porém, se nós, aparentemente não significa nada, mas se nós começarmos a traduzir os nomes, isso nos aponta a algo mais, algo além, algo maior do que eles. Adão significa homem.
Sete significa designado ou apontado. Enos significa mortal, frágil, miserável. Cainã significa sofrimento, dor, lamento ou um poema fúnebre. Maalalel significa o bendito ou louvado Deus. Jared significa ou é derivado do verbo descer. Enoque significa um termo acadêmico de iniciação ao ensino. Matusalém vem de duas palavras, mat, que é morte, e salah, que é trará, ou sua morte trará. Lameque significa lamento ou desesperador. E Noé vem da palavra Naham, que significa trazer alívio, conforto ou descanso. Se nós juntarmos cada nome, nós temos a seguinte profecia: o homem foi designado mortal, frágil e miserável, com sofrimento e dor, mas o bendito Deus descerá ensinando que sua morte trará o desesperador descanso. Desde uma genealogia até Isaías 53, que é explícito, as Escrituras apontam para Cristo. Quando aqui no primeiro verso diz que a nós falou-nos nesses últimos dias, está significando que não temos mais motivo, não há mais razão para que nós duvidemos se devemos esperar alguma nova revelação, se há algo novo que Deus irá nos revelar após Cristo. Porque não foi apenas uma palavra, uma revelação a mais que Cristo trouxe no seu ministério de 3 anos, mas uma palavra final, a suprema, a última, a máxima revelação do Deus, sendo Deus próprio encarnado, Ele próprio sendo a palavra, o verbo vivo que se tornou carne. E nisso nós não precisamos de nenhuma mais revelação, por isso que nós dizemos que as Escrituras estão completas, plenas nos seus 66 livros, nos 66 livros canônicos, porque Cristo, Ele traz a máxima revelação a nós. Por isso que é dito, a partir do tempo que Cristo vem, eles se referem aos últimos dias, aos últimos tempos, como sendo fim, máxima revelação. Está consumado, não apenas o sacrifício, mas a sua revelação. Aqui na Epístola aos Hebreus, nós vemos que na liturgia foram lidos 2 textos a respeito. Aqui na Epístola dos Hebreus, não se trata apenas de uma mera epístola, mas sim de um tratado denso, em que o autor ele está direcionando aos judeus que, sob pressão e perseguição, estavam sendo tentados a deixar o cristianismo e voltar às suas antigas práticas judaicas. Mas a arma, a tática que o autor usa é mostrar que Cristo é supremo e está acima de todas as antigas práticas que haviam sido ordenadas por Moisés ou qualquer outro profeta. Nos capítulos 1 a 10, nós vemos que o autor apresenta que o argumento que a aliança que Cristo traz, a nova aliança mediante o seu sangue, ela é superior porque o próprio Jesus é superior aos patriarcas, aos anjos, a Moisés, do qual veio a lei, aos sacerdotes e sacrifícios do Antigo Testamento, incluindo o próprio templo. No capítulo 11, ele usa uma lista de exemplos de heróis da fé do Antigo Testamento para demonstrar a necessidade da fé, para agradar a Deus e mostrar que esses heróis, mesmo morrendo antes de Cristo, ainda assim desfrutaram dos efeitos da morte vicária de Cristo, que eles não foram salvos pelos atos, pelas obras deles, mas eles se apropriaram pela morte de Cristo que viria.
Eles confiaram na palavra de Deus e na revelação que havia disponível a eles de que haveria um mediador. E no capítulo 12 e 13, aqui nesse livro, o autor oferece orientações práticas, as provações que esses cristãos estavam passando, a santidade e responsabilidade para com os irmãos na fé. O propósito da carta de Hebreus é mostrar a supremacia de Cristo. Portanto, assim como o Espírito de Deus, nessa passagem, convida todos a irem a Cristo, também nos proíbe irmos além de Cristo, irmos além, buscarmos qualquer nova revelação que vai contrário a Cristo. Nós não precisamos de nenhuma revelação, nós não precisamos de nenhuma muleta, não precisamos de nenhum artifício mágico para nos livrar do mal, para nos levar a Deus, porque Cristo é o próprio Deus que veio ao nosso encontro. É tolice nossa e negarmos a Cristo, rejeitarmos a Ele, o próprio Deus que veio ao nosso encontro, e tentarmos usarmos meios nossos artificiais e impróprios para irmos a Deus. Versículo 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. O termo herdeiro aqui é muito profundo que o apóstolo nos traz. Porque nós vemos primeiramente que Deus, Ele cria o homem. Adão era o herdeiro de Deus. Era para o homem ser o herdeiro de Deus. Herdar todas as coisas, herdou o jardim, estava sobre ele o imago Dei, a imagem de Deus. O Deus invisível havia criado a sua criatura, a sua imagem e semelhança. Mas, por meio do pecado, nos foi corrompido e nos foi tirado essa herança. E nos tornamos alienados de Deus. Tanto Adão como nós, como sua posteridade, sofremos do castigo do pecado. Vejam que sempre que nós precisamos falar de Cristo, é necessário nós falarmos de nós. João Calvino diz que o conhecimento de Deus e do homem está entrelaçado intimamente, porque a partir do momento em que entendemos Deus, a sua santidade, posição distinta da natureza, entendemos a nossa posição de miseráveis pecadores, destituídos da glória de Deus, e entendemos a gravidade do pecado, porque muitas vezes nós subjugamos quão terrível é o pecado diante de um Deus santo e justo. Então, o título de herdeiro passa a ser atribuído a Cristo, não que foi tomado de uma forma às pressas, como plano B, mas antes da fundação do mundo já estava preordenado que Cristo fosse o herdeiro de todas as coisas. E isso na sua manifestação em carne, quando Ele se veste de corruptibilidade da nossa carne. Não com pecado, mas com uma carne limitada como a nossa. Porque assim como Ele se torna homem, isso é muito profundo e precisamos entender, a encarnação de Cristo é o Deus encarnado, o Deus que disse a luz estava andando entre os homens. O Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, agora estava limitado à sua carne, tendo sono, fome, necessidades básicas. E esse Deus, Cristo, na sua humanidade, em nosso favor, Ele abraça a humanidade para que através da sua carne, Ele nos restaurasse essa herdade que nos foi perdida por meio de Adão. Mas só começamos a desfrutar essa herança restituída a nós a partir do momento em que nos apropriamos
de Cristo e temos comunhão com Ele, sendo Ele o cabeça e nós o corpo, como a igreja santa, pura e ataviada, comprada pelo seu sangue. Aliás, sem nós estarmos ligados a Cristo, nós não somos herdeiros de nada a não ser da ira de Deus. Então esse termo que Paulo provavelmente usa aqui, de herdeiro no verso 2, nos mostra que através dele, ele nos restaura a nossa antiga posição perdida. A parte B ele diz, por quem fez também o mundo. Isso nos arremete a passagens, por exemplo, de João 1,3, que diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou também Colossenses 1,15 e 17, que é um hino cristológico, o qual Paulo diz, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aqui ele está citando os mediadores. Cristo está acima de todos os mediadores. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele. Aqui Paulo está falando que Cristo foi o verbo, a palavra, quando Deus diz haja, esse verbo, essa palavra era o próprio Cristo, criando todas as coisas dele, com o propósito de ser para a glória dele, de revelar a sua glória peculiar, que é refletida como do unigênito Filho de Deus. Nós vemos que no verso 3 ele fala que Cristo não apenas criou todas as coisas e abandonou, Ele as sustém. Ele sustém todas as coisas até o presente dia. Ele não criou, assim como o deísmo fala, que um Deus criou todas as coisas, deu teoricamente uma corda no universo e deixou ele por si mesmo, indo segundo a lei da entropia, que vai se desgastando até parar. E Deus não está nem aí e não faz parte, porque Ele é totalmente transcendente. Mas aqui Paulo fala que Cristo, Ele cria as coisas, mas Ele é participativo nessa criação, Ele mantém todas as leis da natureza funcionando, as leis da física funcionam. Nos dias de hoje nós podemos representá-las em algoritmos matemáticos, porque Ele as mantém até o presente dia, e se Ele deixar de mantê-las, nada no mundo haverá entendimento, nada será inteligível. Nós podemos apenas ter a ciência como temos hoje, de forma inteligível, porque Deus a mantém de forma inteligível. Porque processos casuais, naturais e tempo não causam inteligência. É necessário uma mente inteligente por trás disso. Prosseguindo, se Cristo está como Senhor, está sob o seu senhorio, toda a criação, todas as esferas, todos os magistrados, todos os poderes, todas as instituições, sendo assim, tudo que nós fizermos deve ser para a sua glória. Para a sua glória. Nós devemos usar toda a nossa vocação, todo o nosso dom, todos os nossos talentos, aqui na igreja, lá fora, em nossas casas, para a glória de Deus, refletindo a glória de Cristo. Assim como Cristo reflete a glória do Pai, nós fomos eleitos para refletirmos a glória, o resplendor de Cristo, vivendo em santidade, vivendo em comunhão, vivendo em harmonia, em submissão a Cristo. Verso 3.
o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos por partes nesse verso. Aqui no verso 3, ele enfatiza a dupla natureza de Cristo, mostrando na primeira parte a sua inteireza, a sua plenitude em humanidade, e logo após ele mostra a sua plenitude em divindade. Primeira parte, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui ele mostra que Cristo é 100% Deus. Deus em si e por si mesmo. Ele é incompreensível aos nossos olhos. A luz que emana do Deus Pai, ela nos afasta, ela nos repele, de tamanha a sua intensidade. Por isso, quando Cristo se encarna, sendo este a imagem, a glória do Pai, Ele consegue traduzir essa glória de forma que nós não sejamos fulminados a partir do momento em que contemplamos ela, mas que nós possamos, em reverente adoração, nos prostrarmos aos pés dele. Deus, Ele não nos é revelado de outra maneira, ao não ser mediante o seu Filho, Cristo, e esse encarnado. Porque o fulgor da sua glória, da substância, é muito forte para os nossos olhos. Lembram-se de Isaías 6, quando ele tem a visão do trono de Deus, em que as abas do seu manto preenchem todo o templo. O que ele faz? Ele solta um ai para ele, um aio. Um aio era uma profecia de, digamos assim, de desgraça, de perdição. Ele falou, ai de mim, porque eu estou perdido. Ele não via como ele poderia estar diante da presença de um Deus santo. Mas nós sabemos como podemos estar diante da presença de um Deus santo, mediante Cristo. Aqui ele fala que Cristo é a expressa imagem da sua pessoa. Aqui ele usa a palavra hipóstasis, que é pessoa ou substância, a mesma palavra que é usada depois no credo niceno, que nós estamos vendo na nossa escola bíblica dominical, do estudo da história da igreja. Ele fala aqui que Cristo, ele não é apenas de mesma substância, ele não comunica os mesmos atributos do Pai, isso nós sabemos. Ele é Deus. Mas aqui ele está falando que Cristo tem a mesma personalidade do Pai. Aqui ele está refletindo o que Cristo fala em João 14:9, que quem vê a ele, vê o Pai. Diretamente. Não vê outro senão é lógico, temos de distinguir as pessoas da Trindade, mas aqui mostra a união que há nessa Trindade. A comunhão que há neles, em que se expressa, se reflete a personalidade de cada um em suas pessoas. Segunda parte, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu já disse a respeito, que fala que ele não criou apenas todas as coisas, mas ele preserva todas as coisas pela sua vontade. Se nós estamos vivos hoje, se a lei da gravidade funciona hoje, se nós tacamos algo e ele cai e não sobe, é porque Deus preserva isso. E os primeiros cientistas tinham isso em mente quando eles iam pesquisar a natureza. Porque eles tinham em mente que eles estavam pesquisando, compreendendo a mente de Deus. Porque se o que eles pesquisavam fazia sentido, tinha senso, poderia ser representado através de matemática e outras teorias, é porque Deus estava sustentando.
Mas nós não estamos com os nossos olhos treinados para ver a glória de Deus na natureza. Não estamos com os nossos olhos treinados para ver como Deus se revela a nós mediante a natureza. E essa revelação por si só nos torna indesculpáveis se negarmos a sua existência e se não o adorarmos. Porém, como somos uma fábrica de ídolos, nós distorcemos essa revelação de tal forma que transformamos ela em idolatria. Em tudo isso que eu li no começo, em métodos carnais, em métodos que tentamos suplantar a autoridade de Cristo, através de coisas que sabemos que não tem sentido, mas o nosso ego, o nosso orgulho precisa de uma parcela na nossa salvação, na nossa mediação com Deus. Não aceitamos, rangemos o dente diante da afirmação de que somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo, que Ele veio ao nosso encontro e nós somos passivos. E esse velho homem tem de ser crucificado, morto, para que as escamas dos nossos olhos caiam e vejamos em humildade a supremacia de Cristo e que Ele é o único caminho. Em João 14:9, que eu citei, 3 versos antes, ele cita: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Isso é básico. Você não precisa ter um curso de bacharel em teologia para entender essa passagem. Você só precisa ser um pouco alfabetizado para entender. Mas como que nós distorcemos tanto isso? Porque somos depravados e corruptos. Ainda na passagem que diz: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, mostra, primeiro, que nós necessitamos de purificação porque tínhamos pecados. Maria, no seu cântico, diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só um pecador precisa de um Salvador. Logo, ela admite a sua pecaminosidade. E ela não tem a menor possibilidade de interceder por nós. Porque ela precisa da intercessão do Filho. Aqui mostra que estamos totalmente perdidos, separados da glória de Deus. Assim como Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos carentes da glória de Deus, carecemos de comunhão com Deus. Fomos criados para vivermos em comunhão com Deus, mas estamos desconectados dele. Assim como a bateria do celular. Ele pode durar 1, 2 horas. Mas se ele não for ligado na tomada, cada vez mais, ele vai se perdendo, ele vai se degenerando. E vai chegar um momento que ele vai perder a sua funcionalidade, vai ser um pedaço de plástico com metal. Porque ele não está conectado para o que ele foi feito. Assim nós, quando nós não estamos conectados em Deus, nós podemos muitas vezes apresentar certo nível de bondade. Podemos apresentar certo nível de cavalheirismo, mas chegará um tempo em que a nossa fonte se esgotará. Temos ainda o resquício da imagem de Deus, mas de nada valerá se não nos reconectarmos, reconciliarmos com Deus. E isso se torna apenas possível na cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos mostra um paradoxo, digamos assim. Nos mostra a justiça de Deus e o amor de Deus. A justiça porque Ele não poderia fazer vista grossa para os nossos pecados. Ele não é brasileiro. Ele não poderia apenas
apagar e falar, vamos resetar, daqui para frente, ver se anda certo. Não, senão ele teria que deixar de ser Deus, porque está na sua natureza a justiça. Mas ainda está na sua natureza o amor. E nisso ele mesmo sentencia e toma sobre si a sentença de morte que era nossa. E ele morre a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Para que possamos viver a sua vida em santidade, conformados à sua imagem. A questão foi que Cristo é o único capaz de fazer isso. Porque Ele é o único Deus homem. Vamos procurar um pouco na história, o que nós lembramos da história, e cite-me para mim alguma pessoa que é Deus homem a não ser Cristo. Buda está morto, Maomé está morto. Outro. Todos estão mortos e Deus não morre. Nisso nós já vemos que eles não estão aptos a isso. Era necessário um Deus para suportar a demanda, para suportar a sentença do nosso pecado, era necessário um homem, porque fomos nós que pecamos, e apenas nós poderíamos pagar isso. Por isso que Hebreus fala mais à frente, que sangue de bodes, bezerros, não fazem expiação dos nossos pecados, porque são animais, não foram eles que pecaram, fomos nós. Foi apenas um meio para Deus tardar a sua justiça até chegar à plenitude dos tempos em que Cristo se manifesta e cumpre a justiça de Deus e deixa Deus livre em sua consciência, digamos assim, porque Ele cumpriu a sua justiça. Então Cristo propicia nós com Deus. Propiciar nada mais é do que tornar propício. Tornar propício nós com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, odiávamos a Deus, nos voltávamos contra tudo que era Deus, e propiciar Deus conosco, porque a sua ira pesava sobre nós, sobre os nossos pecados. Então, por isso foi necessário Ele ser Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele não foi metade Deus, metade homem. Ele não foi um híbrido entre Deus e homem, assim como os deuses gregos. Não. Ele foi 100% Deus. Em toda a sua divindade. Em Filipenses 2 fala que ele se esvazia, mas não deixa os seus atributos. Ele apenas abre mão de exercê-los, mas ele preserva os atributos divinos. E 100% homem, porque ele sofre, padece, é tentado em todas as nossas tentações, para que nós pudéssemos nos identificarmos com Ele. Quando o escritor diz por si mesmo que Cristo fez a purificação por si mesmo dos nossos pecados, ele está enfatizando que há uma antítese clara, há um contraste claro, que ele não precisou de auxílio das sombras que haviam vindo até o momento. Ele não precisou de bodes, de cordeiros, da arca da aliança, ele não precisou do templo, ele não precisou de sacerdotes, ele não precisou do sumo sacerdote, ele não precisou do véu, ele não precisou do pão da propiciação, ele não precisou do candelabro. Ele em si, por si, faz essa expiação, mostrando e cumprindo que todas essas sombras apontavam para o sacrifício dele. E a partir do momento que foi apontado para o sacrifício dele, elas se tornaram nulas, vãs. E a partir do momento em que nós tentamos ressuscitar isso, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Que o próprio Deus se encarnando não foi suficiente. Nós exigimos mais. O que Cristo fez não é suficiente. É necessário um amuleto, uma indulgência, uma oração forte, um mediador. Paremos para refletir
a esse respeito. Parte dele fala, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui é como se ele dissesse que, assim como Cristo confere a salvação aos homens nesse mundo, ele é recebido na glória celestial para que ele agora governe todas as coisas. E ele mostra isso para realçar que a salvação que Cristo nos proporciona não é uma salvação temporária, não é uma salvação que tem um prazo de validade, de expiação, assim como os sacrifícios judaicos que era necessário uma vez ao ano ser expiados os pecados. Não, foi de uma vez por todas, é um sacrifício e ponto, ele satisfaz tudo, não é necessário ele ficar refazendo, assim como se dizia nas missas, que Cristo era toda vez apresentado diante de Deus em seu sacrifício, de forma contínua, ele era sacrificado através do pão e do vinho. Não, de uma vez por todas ele satisfez a justiça de Deus, a demanda de Deus. E agora ele está sentado, governando todas as coisas. Nós vemos isso claramente, a figura de Cristo, como o Cristo Victor, ou Cristo vitorioso, ou o Cristo que está governando Deus a história em Apocalipse, em que ele é o único digno de abrir os selos do livro da história. Está na mão dele. Toda a perseguição, todo o levante de Satanás contra a igreja dele, está debaixo da sua soberania. Não, Francisco, se não me engano, disse que não há uma molécula, um átomo na criação que esteja fora da soberania de Deus e que Deus não esteja no controle. Porque caso essa molécula estivesse fora, existisse essa molécula seria Deus e não ele. E não Yahvé. Aqui nessa questão da assentou-se à destra na majestade, ele nos acautela para não diminuirmos Cristo, só porque em nossa visão não temos nada palpável. Ele não aparece uma vez por ano para na marca dos pregos, eu morri por vocês, tá? Se convertam a mim. Ele não faz isso. Porque entendam, a partir do momento em que é necessário depositar confiança nessa pessoa, seria loucura você confiar numa pessoa sem nenhum motivo, e não seria confiança. Nós exigimos provas tão visíveis. Ele já deixou muitas provas, atestando que a nossa confiança nele é digna de ser depositada. Tal coisa, ao contrário, mostra que é o clímax da sua glória, ou seja, que ele assume o mais elevado lugar, assento em seu império. A direita, aqui fala, ou a destra, mostra uma posição metafórica, é lógico, porque não há espaço e tempo onde ele se encontra, mas aqui se mostra um lugar de soberania, um lugar de privilégio, um lugar onde ele está governando de forma suprema. E isso nos arremete a Filipenses 2:10, ao qual diz que a finalidade é que ante o seu nome se dobre todo joelho e toda língua confesse que Cristo é o Senhor. E só podemos confessar que Cristo é o Senhor devido à sua posição que Ele tem hoje. E isso se adiciona o termo da majestade, e em seguida nas alturas, dizendo que Cristo está no mais alto e sublime trono, donde a majestade de Deus se irradia.
A questão é que quando nós amamos a Deus mediante o seu sacrifício, nós amamos a Deus mediante seu soberano governo, sua soberana autoridade diante de todas as coisas. Aqui nesses 3 versículos é enfatizado os 3 ofícios de Cristo. Primeiro, que o Pai fala por meio de Cristo, Ele exercendo a qualidade de profeta. Cristo faz a expiação por nossos pecados na qualidade de sacerdote. E Ele se assenta à destra de Deus na qualidade de Rei. O Rei Supremo, o Rei dos Reis. Só nos Cristos podemos dizer que Cristo é a suprema e última revelação de Deus. Ele é o próprio Deus. Não há salvação fora de Cristo, pois Ele é o único caminho. Não há outro nome que nos traz salvação exceto Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, pois todos estão debaixo da lei do pecado e apenas Cristo é o Cordeiro Imaculado de Deus que nos reconciliou com o Pai. Jesus é suficiente para aperfeiçoar a boa obra que começou em nós, pois comprou com seu sangue povos de toda tribo, língua e nação para que sejam conformados segundo a sua imagem. O Solos Cristo diz isso. Cristo é soberano. Cristo é supremo. Não necessitamos de nada além de Cristo. Porém, quando ouvimos isso, acontecem guerras ocultas dentro de nós, em que muitos falsos profetas se aproveitam disso. Como eu disse, tentamos com todo o nosso esforço ter aquela parcelinha, aquela porcentagem de méritos. Tentamos de todas as formas usar meios para completarmos o que Cristo fez. A questão é que quando nós compreendermos verdadeiramente a supremacia de Cristo, primeiro, nós teremos um avivamento nesse Brasil. Porque todas essas porcarias, esses evangelhos malditos, anátemas, serão rejeitados. E voltaremos à palavra. E não há avivamento sem palavra. E muito menos sem Cristo. A partir do momento que entendemos que campanhas, que chaves de casa, que chaves de ouro, que revelações de anjos, que revelações de isso, daquilo, são nulas. Comparados à glória de Cristo, são mínimas. Elas perderão qualquer crédito para nós. Escorreremos ante a cruz de Cristo. E pela fé, mediante graça, nós nos apropriaremos daquilo que Ele conquistou por nós naquela cruz, que é paz com Deus. E não apenas paz com Deus, mas mediante seu sacrifício. Hoje nós podemos dizer, sermos chamados de filhos de Deus. Não apenas servos, não apenas mordomos, mas filhos do Altíssimo. Que o Solos Cristo surta efeito em nossas vidas, em nosso trabalho, que nós possamos refletir a imagem de Cristo e as pessoas vejam Cristo em nós. Que em nossa casa nós possamos refletir Cristo, exercer o papel devido que nos foi delegado, refletindo a Cristo. E em nossa igreja, nossa comunidade, nós possamos refletir a essa cidade, Cristo, em que nós entendemos que
que não necessitamos nada mais do que o próprio Deus que se fez carne por nós, por amor a nós. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua supremacia, pela Tua revelação plena feita em Cristo, que nos confrontou e nos mostrou, Senhor, que nós não necessitamos de mediadores, que nós não necessitamos de meios artificiais e humanos para nos achegarmos a Ti. Mas entendemos que Tu providenciaste a nós a si mesmo. Tomaste o que era nosso por direito em Ti e nos deste por graça aquilo que era Teu. Por isso nós Te pedimos, nos conforme cada dia mais segundo a Tua imagem. Que o Teu Espírito Santo aplique em nosso coração, Senhor, essas verdades, para que não fique apenas em nosso intelecto, mas que desça ao nosso coração e que mediante o Teu Espírito Santo nós tenhamos a possibilidade de sermos transformados de glória em glória, até esse dia perfeito estarmos plenamente glorificados, tendo um corpo glorificado como Teu Filho. No nome de Jesus que eu oro, que eu agradeço. Amém. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.